a decisão deles não irem foi anunciada hoje, mas ela começou a ser tomada durante o debate de quarta-feira, porque ficou claro que o Marçal não estava lá para debater nada, né? Não só durante os momentos em que ele falava aí, com aquele linguajar, com aquela postura, enfim, com aquele conteúdo que ele fala todo, mas mesmo na hora que não era ele que estava falando. Então, uma cena que pegou muito para as outras campanhas, por exemplo, é um momento em que o Boulos e a Tabata estão debatendo no centro do palco. O Marçal, em tese, não está nem aparecendo, não é nada sobre ele. Ele vira a cadeira de costas para os dois que estão no centro do palco, e aí ele vai com toda uma entourage lá que fica filmando ele de vários ângulos, fazendo transmissão ao vivo, enfim, na estratégia de rede social que a gente já sabe que ele tem. E desconcentra todo mundo, entendeu? Porque não era sobre ele, ele faz ser, mesmo quando não é sobre ele. Então, fica muito difícil. O Datena já me falou no mesmo dia, eu conversei longamente com ele, ele falou: eu achava que eu era agressiva, eu sempre fui considerado uma figura agressiva, agora eu sou a Madre Teresa de Calcutá. Então, o Pablo Marçal não está afim de debater, não é sobre isso. Claramente, ele joga com as regras dele, que ele inventa, que não são as regras que são acordadas. As campanhas ficaram desnorteadas na quarta-feira, sendo que já tínhamos tido o debate de quinta, mas quarta de novo. Todo mundo embasbacado no final. Eu falei com as três campanhas, por isso que eu digo que a decisão começou a ser tomada lá, porque eles tinham que pensar como reagir a uma situação como essa. E aí, Fabiola, tem uma grande preocupação, e agora eu respondo objetivamente a pergunta que você começou fazendo, né? E eu vi que eu estava assistindo a gente aqui, a transmissão de vocês antes de entrar no ar. A grande preocupação das campanhas é não deixar o Pablo Marçal pautar a agenda da campanha de modo geral. Porque o debate a gente já viu o que ele faz, mas tem todos os outros dias de campanha antes do dia do debate. E se tudo girar em torno dele, do que ele fala, e do que ele causa, e do que ele viraliza, a campanha vira uma campanha limitada a Pablo Marçal. E é justamente isso que não pode acontecer. Que ele é um dado da realidade, que ele está colocado, que ele desperta interesse, é um fato. Eu concordo com o Josias, não tem como fingir que não está acontecendo isso. Agora, existem muitos problemas na cidade de São Paulo para serem discutidos, muitas propostas divergentes, que têm pontos mais interessantes, pontos menos. Os candidatos precisarão conseguir impor outra agenda que não seja essa. E aí, no momento em que tem um debate, eles decidem não ir, para também tentar evitar essa monopolização do tema pelo Pablo Marçal. Chega lá uma outra candidata reverberando essa decisão, contribuindo para esse discurso do Pablo Marçal de que isso não é coisa de homem, entende? Chamando os caras de fujão. Não, você está indo no debate, você está indo para debater as questões da cidade de São Paulo, tem que manter o foco, porque senão ele será vencedor, mesmo não vencendo. Ele vai estar impondo uma agenda que não interessa a maior parte dos eleitores. Mas isso dito, Fabíola, eu só queria fazer um comentário que é um pouco traiçoeiro dessa discussão toda que a gente está falando, que é o seguinte: para o Boulos, para a candidatura do Boulos, é mais conveniente ter o Marçal no segundo turno. As pesquisas já estão indicando isso agora, e também é uma questão de lógica, que para o Boulos bater o Nunes e vencê-lo no segundo turno é muito mais difícil. As campanhas já dão 10 pontos para o Nunes na frente do Boulos no segundo turno. E a lógica disso é que o Marçal, com essa estratégia, ele pode até ganhar mais voto, aparecer, conquistar determinadas partes da população de São Paulo, mas a rejeição dele vai estourar junto, entendeu? Porque, obviamente, as pessoas vão ficar revoltadas com a falta de respeito que ele demonstra ter em público. Então, a rejeição dele vai lá para o teto. O segundo turno é sempre uma disputa de rejeição. Quem é o menos detestado, em geral, é quem leva, certo? Então, para o Boulos, talvez seja mais fácil enfrentar o Marçal numa análise agora que a campanha está só começando, né? Tem o risco, que não é nada desprezível, do Marçal criar uma onda tipo João Dória em 2016, vencer logo de primeiro turno. Não estou dizendo que isso é a probabilidade A, nem B, nem C. Estamos só analisando as possibilidades, os cenários que estão colocados. Então, numa lógica mais fria, pensada agora, neste dia, nesta segunda-feira, esse é um fato. Então, é muito... Por isso que eu digo traiçoeiro, assim, é muito delicado, porque você tem que jogar com os jogadores que estão em campo. Esses são os jogadores que estão em campo. Você não pode só deixar o Marçal dominar a bola o jogo inteiro. Então, Thaís, muito boa a tua análise.
para a gente entender e deixar claro aqui, você acha que foi acertada a decisão, então, dos três candidatos em não comparecerem? É tipo um susto nessa disputa em São Paulo. Quer dizer, ó, estamos aí dando um sinal de alerta. Você acha que foi acertada, então, a decisão deles? Eu acho que é uma reação, é uma primeira reação ao descontrole, nas palavras deles, que aconteceu na quarta-feira. Agora, Fabiola, quem promove os debates também tem lá suas responsabilidades, tanto com as regras na hora H, quanto com as regras antes, de definição quem são os candidatos. Então, o que as campanhas, por exemplo, argumentam é que se você levar em consideração o critério de cláusula de desempenho, o PRTB não tem deputado federal, ele não teria ele não tem representação partidária pelas regras do sistema brasileiro, ele não tem tempo de TV, ele não tem fundo eleitoral, ele não é um partido que pode necessariamente estar num debate. Esse é o argumento que as televisões, enfim, as emissoras, os jornais, todo mundo pode usar, pode levar em consideração na hora de definir quem que é convidado e quem não é. Então, enfim, é uma responsabilidade de todos os atores aí discutir, debater e decidir como lidar com figuras que não estão afim de respeitar as regras do jogo. Eu acho que a decisão hoje de não irem, Fabiola, é uma decisão assim, é uma coisa assim, precisamos reagir para os candidatos. Exige um preparo grande, esses debates, né? Em geral, eles passam, sei lá, o dia inteiro, nesses que são de manhã, a véspera, se preparando, lendo, estudando, elaborando táticas, né? Estratégias de enfrentamento e tal. Então, eles acabam abrindo mão de outras agendas. Então, custo-benefício ali na hora de pesar o que vale mais ou menos, eu acho que eles consideraram que, bom, tem um monte de debates agendados. O Marçal está demonstrando essas posturas todas, talvez para eles isso não fosse o mais conveniente mesmo.